Tudo bem? Uma boa noite para todos. Tem mais, irmãos. A lista de oração é grande e, às vezes, continua aumentando. Com Covid, o Liseu Marino, a filha dele está grávida de 8 meses e também está com Covid, e o genro dele, e parece que a criança também. Então, que possamos orar por eles também. Nosso irmão Severo não vem bem nestes dias. Não é Covid, não. Ele não vem bem, é problema urológico, tem pedras nos rins, também dentro da bexiga. Amanhã ele tem uma nova consulta. Essa semana ele já passou uma boa parte de um dia na UPA, vem tomando medicamentos, teve uma pequena melhora, mas ele marcou uma consulta para amanhã, possamos lembrar dele também. Então, estes são mais alguns motivos, né, que não foram mencionados e que eu falei. Agora, eu quero agradecer muito os irmãos por confiar e passar para mim a mensagem desta noite. E confiamos que Deus possa nos ajudar, nos orientar e dar-nos alguns ensinamentos enquanto vamos meditar na santa palavra do Senhor. Nós vamos ler hoje à noite no Evangelho de João, talvez um dos versículos mais conhecidos, versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. Até que coloquem aí, nós vamos falando mais alguma coisa. Por exemplo, eu estava pensando nestes dias, até cheguei a mencionar isto, a respeito das pragas lá no Egito, e vinha sempre uma diferente da outra e às vezes pior do que a outra. E nós estamos vivendo no mundo em geral com uma praga difícil. Parece que não mudou, talvez a virose, mas mudou a qualidade do vírus, ou algumas coisas que eles falam, e estão difícil, né, para combater isso. E muitos dos nossos irmãos têm sido acometidos, alguns têm passado para a eternidade, e nós devemos continuar orando pelos que nós conhecemos, por aqueles que não conhecemos, que precisam da ajuda do Senhor, pelos médicos e a parte que trabalham nesta área, enfermeiros e outros que transportam, e tudo isso faz parte de um trabalho muito difícil, e isso, às vezes, depende muito de esforço e precisa das nossas orações também. Mas, principalmente, pelos nossos governantes, para que eles sejam sensíveis também e possam aprender com coisas desta natureza e não levar as pessoas a perder o medo e fazer coisa que não deve fazer, indo contra aquilo que as autoridades médicas têm determinado. Nós devemos orar por estas pessoas para que mudem os seus comportamentos, os seus pensamentos, porque quem sabe assim as coisas podem mudar um pouco. Mas nós confiamos em Deus e sabemos que se Ele quiser acabar com tudo isso, com esta virose, isto ele acaba de um momento para o outro. Então, que possamos continuar orando. Agora, voltando então para a leitura nossa, o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João, que está ali, né, que ela colocou na tela, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Realmente Deus possa nos ajudar nesta noite, dando alguns ensinamentos.
Eu quero pensar nesta noite, talvez em 5 pontos neste versículo aqui. Primeiro, seria o mundo que Deus amou. Segundo, o Filho que Deus deu. Terceiro, a vida que Deus dá. Quarto, que condição Deus impõe. E quinto, de onde Deus salva. O mundo que Deus amou, o Filho que Deus deu, a vida que Deus dá, que condição Deus impõe, de onde Deus salva. Normalmente, nós temos visto falar muitas coisas a respeito do mundo, do amor de Deus pelo mundo. E muitas pessoas colocam nos seus carros a respeito do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira e assim por diante. E Deus é fiel, mas eles esquecem que Deus também é santo, santo, santo. Eu tenho mencionado algumas vezes que por cada vez que a palavra de Deus fala que Deus é amor, ela fala 5 vezes que Deus é santo. Então, ainda que Deus é amor, mas ele precisa agir com a sua santidade. E por causa da santidade de Deus, não é permitido o pecado na sua presença. Agora, o mundo que Deus amou. Qual seria o mundo que Deus amou? Seria este mundo que está indo de mal a pior? Seria o sistema político ou coisas desta natureza? O mundo que Deus amou. Preste bem atenção no que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3 da sua segunda carta. Se começarmos aqui, eu ia mencionar somente o versículo 7, mas se começarmos aqui, logo no início do capítulo 3, o versículo 2, ele está chamando a atenção e pedindo para que voltem os seus pensamentos, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Note bem aqui uma repreensão para que volte a pensar no que fora dito anteriormente. Fora dito por quem? Primeiro, ele está falando pelos santos profetas. Depois, ele está mostrando que é mandamento do Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, ensinado pelos apóstolos. Então, no começo, os profetas profetizaram. O Senhor Jesus Cristo, nos seus dias aqui, falou também a este respeito. E quando o Senhor Jesus Cristo voltou para o seu lugar de origem, os apóstolos deu continuidade neste aviso, nesta mensagem. Nós não podemos esquecer disso, mas não podemos também deixar de avisar as pessoas, fazer com que as pessoas estejam atentos para não esquecer também deste aviso do Senhor. E ele continua falando no versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então, neste versículo 3, ele está mostrando que viria, que veio e que tem aí pessoas escarnecendo
e fazendo aquilo que não deve ser feito, ensinando de outra forma, segundo as suas paixões, aquilo que é os seus desejos. E há muitos fazendo desta forma. E dizendo onde está a promessa da sua vinda. Isso está no versículo 4. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, nós, pode ter algumas pessoas que ainda não são convertidos, são amigos apenas, que estão vendo, ouvindo esta mensagem, olhem para isso. Não é verdade isso que eles estavam falando, o que o apóstolo Pedro já estava exortando aqui, e estas pessoas estavam fazendo, isso não procedia o que eles estavam fazendo. Nós vemos que no nosso mundo as coisas progrediram muito e caminham de acordo com a palavra de Deus. Nós não temos outra coisa a esperar a não ser a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para buscar os salvos. E eu não sei se todos os que estão conosco nesta noite já são salvos, já têm certeza da salvação. Nós estamos orando por muitas pessoas salvas, mas estamos orando também e acompanhando muitas pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que passaram desta vida, eu acho que todos conhecem, por exemplo, eu conheço algumas que passaram sem ter o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E estas pessoas dependem da nossa cooperação para levar a eles a palavra de Deus. Então, o versículo 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Deliberadamente, o apóstolo está mostrando aqui que estas pessoas, depois de pensar, de refletir, eles tomam decisões de fazer desta forma, de falar aquilo que é contrário ao que as Escrituras ensinam. Então, deliberadamente, é alguma coisa que nós pensamos e tomamos uma decisão segundo aquilo que nós pensamos. Quanto à palavra de Deus, não é assim. Nós devemos refletir na palavra de Deus e buscar o conhecimento para fazer aquilo que Deus está determinando. E nós não podemos mudar alguma coisa, porque nós sabemos que a palavra de Deus, as profecias que eram para ser cumpridas já se cumpriu. Outras estão se cumprindo. E nós temos certeza que outras se cumprirão ainda, porque esta é a palavra de Deus. Agora, entrando no versículo 6, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O apóstolo está mostrando aqui que houve um juízo no passado. E isso deve deixar claro que a palavra de Deus é fiel e que vai haver um juízo também no futuro. Agora, quando está falando aqui a respeito de que a respeito do mundo que foi morto, todas aquelas pessoas afogado sobre as águas, e o que nós já temos visto até aqui, nós notamos que lá no início, quando Deus começou a criação, em Gênesis, por exemplo, no capítulo 1 e o versículo 2, nós temos ali que a terra era totalmente coberta por águas. Então, não via-se a terra. Era um caos. Mas quando nós olhamos para os versículos 6 e 7, lá do primeiro capítulo da criação, nós notamos que
Deus mostra a maneira que ele agiu e que ele separou estas coisas e foi colocando tudo em ordem. E em Hebreus, capítulo 11, o versículo 3, mostra, ou está falando ali, que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Então, Deus tem o poder de falar, de criar. E se nós olharmos para o nosso corpo, o corpo humano, somente Deus tem o poder de fazer uma coisa desta magnitude. Homem nenhum. Normalmente consertam algumas coisas, mas não tem o poder de fazer. Agora, nestas circunstâncias, nós notamos então que o ser humano dificilmente vai compreender isso. Não compreendeu no passado, não compreende nos nossos dias. É difícil o ser humano compreender isso pelos seus próprios estudos e pelos seus próprios pensamentos. Mas estas coisas têm uma origem na palavra de Deus. E nós passamos a entender estas verdades porque é o Espírito Santo que nos dá o conhecimento. As coisas de Deus são conhecidas espiritualmente. E é Deus que nos revela e que nos dá este conhecimento. E o versículo 7, que é o versículo principal, quando eu falei a respeito deste mundo, é que os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, este mundo que muitas pessoas pensam que é o mundo que Deus amou, não é. O mundo que Deus amou é nós, é os seres humanos que vivemos aqui na face da terra. Então, é por esta causa nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos amou ao ponto de entrarmos no segundo ponto que nós pensamos, o Filho que Deus deu. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Pense bem, dar o seu Filho. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que teria coragem de dar a sua vida, tirar, às vezes, poderia tirar o seu próprio coração para dar a uma pessoa que precisasse para ter vida, porque aquela pessoa talvez valeria mais do que ele. Mas isso eu acho que ainda não aconteceu. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e deu a sua vida. Este é o segundo ponto dos nossos pensamentos. O Filho que Deus deu. O Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória, deixou os céus, desceu a este mundo, nasceu como uma criança, foi perseguido desde o seu nascimento ou até antes do seu nascimento. Houve perseguição. O Senhor Jesus Cristo viveu nesta perseguição. Sofreu a zombaria, o escárnio. O Senhor Jesus Cristo, naqueles momentos que antecedia a crucificação, ou a prisão, o Senhor Jesus Cristo orava e ele derramava suor, e o seu suor, segundo a palavra de Deus, se tornou em grandes gotas de sangue. Tamanho era o sofrimento de nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E isso tinha motivo, porque os homens estavam procurando nele algum pecado, algum crime, e os homens não encontraram. Eles julgaram o Senhor Jesus Cristo, passou pelos julgamentos, e eles não acharam nele, confessaram, não encontramos nele nenhum crime passível de morte.
E por que morreu então o Senhor Jesus Cristo? Morreu por minha causa, por sua causa, por causa dos seus pecados e dos meus pecados. Ele morreu pelos pecados do mundo humano, do ser humano, não o mundo, o sistema, mas por causa dos seres humanos que vivem sobre a face da terra. E quando o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida na cruz, ali estava completa a obra da salvação. Todos são salvos? Não. Ele morreu por todos, mas salvos são aqueles que acreditam, que creem no Senhor Jesus Cristo e que o aceitam como seu Salvador pessoal. O Senhor Jesus Cristo não acharam nele nenhum pecado, nenhum crime, mas ele deu a sua vida para poder salvar o pecador. Este é o Filho que Deus deu. Terceiro ponto. A vida que Deus dá. Nós conhecemos várias pessoas que às vezes chega até 100 anos, né? 90, 80 para cima já é uma quantia boa de anos, mas alguns têm passado de 100 anos. Mas esta vida, diante da eternidade, é muito pequena. Ela é curta demais. Agora, se fosse ainda a eternidade, algo que todas as pessoas que partissem deste mundo fosse para um lugar de refrigério, de gozo, tudo bem. Mas a palavra de Deus mostra claramente que aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo vai para a condenação. É separado de Deus para um lugar de sofrimento eterno. Algumas pessoas perguntam e dizem: onde você vai passar a eternidade? Eternidade não passa, é para sempre. Então, pergunte o seguinte: onde você vai permanecer eternamente depois que deixar esta vida aqui? Pense nisso. Se você ainda não tem certeza de salvação, onde é que você vai permanecer eternamente? Com o Senhor ou sem o Senhor? Se não tiver enganado, em Lucas, no capítulo 16, fala ali de um homem que estava vivendo na terra e tinha um mendigo também. Os dois morreram. E aquele pobre, foi para a presença de Deus. E aquele rico foi para um lugar de tormento. Ele está no mesmo lugar. É sofrimento eterno. Ele continua e vai continuar eternamente. Ele tinha um sofrimento terrível, porque ele estava sofrendo ali e pedindo para que Deus mandasse na casa do seu pai, porque ele ainda tinha 5 irmãos que viviam aqui neste mundo, para que eles fossem avisados e não fosse para o mesmo lugar que ele estava. E a resposta da parte de Deus: eles têm a palavra de Deus, Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ouça, prezado ouvinte, a palavra de Deus. Dê ouvido a esta palavra que está lhe avisando que no inferno é sofrimento eterno. Não tem tempo que vai terminar. É eternamente. Então, é preciso ter. Então, a vida que Deus dá é vida eterna fora do sofrimento, na presença de Deus. Esta é a vida que Deus dá. O quarto ponto, que condição Deus impõe? Normalmente, nós, pais, avós, nós fazemos propostas para os nossos filhos. Muitas vezes para os nossos netos, muitas vezes para os nossos funcionários, alguém que trabalha conosco. Se você fizer isso corretamente, vou te dar uma groja, vou te pagar isso, isso e isso. Deus não impôs nenhuma condição. A palavra de Deus mostra claramente que não há condições nenhuma imposta
para que uma pessoa possa ser salva. Efésios 2, e no capítulo 8, diz ali: porque pela fé sois salvos. É mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, é mediante a fé. Isto não vem de nós, não é por algo que nós fazemos. Nós não podemos comprar a salvação. Ali na cruz tinha dois, talvez, assassinos, pessoas que estavam ali com o Senhor Jesus Cristo, salteador, talvez, e a palavra de Deus fala sobre isso. E um deles foi salvo. Ele não tinha tempo para descer da cruz. Pode ser que ele tinha dinheiro. Ele, nas suas lambanças que ele fazia, ele poderia ter adquirido dinheiro. Ele estava preso por isso, mas ele não teve tempo para descer dali, para usar o seu dinheiro e comprar a salvação. Mas ele teve tempo para olhar para o seu companheiro e falar para ele, apontando para o Senhor Jesus Cristo: este nenhum mal fez. Nós, na verdade, estamos pagando pelo mal que nós cometemos, mas este nenhum mal fez. Olhando novamente para o Senhor Jesus Cristo, ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus Cristo pronunciou naquele momento: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi naquele momento. Não tem condições, Deus não impõe condições. A única coisa é confiar. Se há alguma coisa que possa fazer para a salvação de alguém, Deus fez. Não tem ninguém que possa fazer. Não há sofrimento que possa salvar, não há sacrifício que possa salvar, não há reza, não há oração que possa salvar, a não ser uma oração de confissão dos seus pecados e aceitando o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. Então, Deus não impõe condições. Deus fez o que devia ser feito, foi feito de uma vez por todas, e é somente confiarmos e crermos no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como o meu Salvador. Isso, quando fazemos, temos a certeza, porque a palavra de Deus nos dá esta certeza. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a prova da nossa salvação. É a condição que mostra-nos que nós somos salvos, porque nós cremos em alguém que ofereceu um sacrifício vicário, com C, vicário, na cruz. Isto quer dizer, no meu e no seu lugar. O quinto ponto, de onde Deus salva. Salva da condenação, da perdição. A salvação começa aqui. Eu tenho amigos e irmãos que têm confessado, já vi confissão de me fazer chorar, por pessoas que viviam numa vida das piores que pode-se anotar. E quando ele confiou no Senhor Jesus Cristo, ele já foi salvo daquilo, salvo dos vícios, salvos, às vezes, de contrair alguma coisa, uma enfermidade, alguma coisa por causa do pecado. Então, já começa a salvação aqui, mas é salvo eternamente, é salvo para a vida eterna, e nós já falamos ali. E nós precisamos lembrar que a palavra de Deus deixa claro que há duas categorias de pessoas neste mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não é filho de Deus, nós não podemos quebrar galho de ninguém, porque a palavra de Deus não quebra. A palavra de Deus fala a verdade. Então, há somente duas vidas, dois caminhos, dois destinos. Não tem jeito, dois lugares para a eternidade. E todo aquele que ainda não é filho de Deus pertence ao maligno. Ele ainda não pertence a Deus. Se tem dúvida, olha para João mesmo, neste evangelho aqui,
no capítulo 1 e o versículo 12 e o versículo 12. Se olharmos para este versículo da palavra de Deus, 1 e 12, vai ficar muito claro que há somente dois destinos, duas classes de pessoas, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? O Filho que Deus deu? O mundo que Deus amou somos nós, os humanos. O Filho que Deus deu é o Senhor Jesus Cristo, que não teve pecado, mas deu a sua vida para salvar-nos da condenação. A vida que Deus dá é vida eterna, como nós já falamos. A condição que Deus impõe é nenhuma. Deus já resolveu o problema. Não há nenhuma condição. É incondicional. Nós podemos ser salvos apenas por crer naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. De onde Deus salva? Da perdição. Deus quer salvar você. Deus nos salvou. Deus está nos conduzindo para a glória eterna com o Senhor Jesus Cristo. Que tenham uma boa noite e que o Senhor os abençoe. Amém.